Neste vídeo, desejamos passar por todas as etapas do projeto de um regulador de avanço de fase, e esse projeto será feito pelo método do lugar das raízes. Então, começamos com uma planta que é dada aqui por sua função de transferência. Imaginamos construir um sistema realimentado. Vamos começar imaginando um controlador simples, da forma de um controlador meramente proporcional. E o objetivo é que a malha fechada atinja as seguintes especificações de controle: erro de posição em estado estacionário, ou seja, erro ao degrau unitário aqui, menor do que 10%, sob sinal máximo menor do que 10%, e tempo de acomodação menor do que 2 segundos. Eu digo menor, mas qualquer coisa em torno desses valores nos interessa. Muito bem, então o ponto de partida é enxergarmos o que essa planta faria se ela sozinha fosse colocada em malha fechada, eventualmente com ganho proporcional K. Para isso, imaginamos o lugar das raízes. Podemos traçar o lugar das raízes para essa função de transferência. Então, os polos de malha aberta estão aqui. Sobre o eixo real temos isso, e os ramos eles sobem verticalmente, sendo que esse ponto é o ponto intermediário entre os dois, portanto, menos 0,75. Muito bem. Vamos lembrar de uma relação que era válida para sistemas de segunda ordem. Diz que o tempo de acomodação, note que uma das minhas especificações é a respeito disso, é dado por 4 sobre zeta-ômega-n, em que zeta-ômega-n, vocês se lembram, é a parte real de um par de polos complexos conjugados, sistema de segunda ordem. Observe que depois de um certo ganho crítico, teremos exatamente esse cenário, um par de polos complexos conjugados. E o zeta-ômega-n é precisamente esse valor aqui. Ora, se substituirmos 0,75 aqui, vemos que o tempo de acomodação da planta em malha fechada, eventualmente com ganho elevado, e por mais elevado que seja, a parte real não vai mudar, não será jamais perto de 2 segundos. Aliás, será acima de 4 segundos. Então, logo percebemos que fechando a malha e ajustando esse ganho, por mais que esse ganho seja ajustado, essa condição jamais será atingida. Muito bem, vamos analisar aqui de antemão o erro em estado estacionário. Lembre-se que o erro de posição em estado estacionário é dado por essa expressão, 1 sobre 1 mais Kp, em que Kp é o ganho CC da malha, no caso aqui do ramo direto. Muito bem, desta equação, colocando 0,1 no lugar do EP, porque isso aqui é a especificação do controle, podemos calcular qual que é o Kp necessário, e daqui vocês encontrarão que Kp precisa ser 9. Okay? De fato, ele pode ser maior do que 9, e aí, nesse caso, o erro em estado estacionário será menor do que 0,1. Muito bem, agora, se substituirmos isto aqui, teremos 9 igual a K. Agora, eu vou fazer G de S, S tendendo a 0, obviamente tomando o G de S daqui. Então, fica 0,1, 0 mais 1 é 1, vezes 0 mais meio é meio, e isso aqui é igual a K vezes 0,2, onde K, nesse caso aqui, é 45. Ou seja, se eu ajustar um ganho K, esse ganho K para ser 45, eu consigo atender esse critério, mas certamente não atingirei esse critério aqui, como acabamos de ver, e muito provavelmente também não atingiremos o critério de sobre o sinal máximo. Veremos isso na próxima figura. Então, aqui temos em azul a resposta ao degrau da malha fechada
da planta original sem qualquer ajuste de controlador, de ganho, de nada. Erro em estado estacionário de mais de 80%, ou seja, horroroso. Sob sinal quase nada, mas enfim, isso aqui não atende em absoluto, inclusive o tempo de acomodação aqui está perto de 8, sabe lá quanto. Muito bem, no caso de fecharmos a malha com aquele ganho K em 45, como acabamos de calcular, efetivamente temos este erro em estado estacionário com entrada integral, conforme calculado, da ordem de 10%, porém, observe aqui que o sobresinal máximo dá 33%. E o tempo de acomodação acima, alguma coisa em torno de 6 segundos, né, acima dos 4, como já havíamos visto. Esse tempo de acomodação não será resolvido ajustando-se o ganho. Né? E, então, é um dos problemas e não temos como resolver esse quebra-cabeça apenas com o controlador proporcional. Então, precisamos avançar e procurar algum tipo de controlador um pouco mais sofisticado e, nesse caso, utilizaremos o regulador avanço de fase. Muito bem, o compensador em avanço de fase, o seu formato ele está aqui, é um ganho na constante Kc, vezes S mais E sobre S mais P, em que Z é a posição do zero, P é a posição do polo, e o zero está em frequência mais baixa do que o polo. Então, esse é o formato do regulador. Daqui a pouquinho eu vou justificar do porquê dessa escolha. E, então, voltamos até a malha fechada e, essencialmente, estou trocando aquele K por um regulador um pouco mais complexo. Muito bem. Então, vamos atacar primeiro o problema do sobresinal máximo. O sobresinal máximo pedido, vocês lembram, foi de 10%. Então, esse é nosso alvo, 10%. Temos uma relação para o sobresinal máximo em função do quociente de amortecimento zeta para sistemas de segunda ordem. Observe que nós não teremos um sistema de segunda ordem mais. Por quê? Isso aqui é segunda ordem, mas este regulador é de primeira ordem. Então, o sistema controlado agora passará a ser de terceira ordem. Mas, para todos os fins práticos, se eu conseguir pensar em termos de dominância modal, então vamos utilizar as relações de segunda ordem como guia. E, claro, nós vamos ter que dar algum tipo de folga, né, para compensar essas diferenças de ser terceira ordem em vez de segunda. Então, por exemplo, se eu olhar nesse gráfico aqui e olharmos os 10%, então isso é 20%, 10% está aqui. Então, para atingir um sobresinal de 10%, eu precisaria de um quociente de amortecimento da ordem de 0,6, talvez um pouquinho mais baixo. Para compensar o fato de ser um sistema de terceira ordem, vou dar uma folga. Então, em vez de trabalhar com 0,6, eu vou trabalhar com 0,7, que mais ou menos vai me dar metade, em princípio, né? Então, em vez de 10%, 5%. Então, essa é a minha folga. Eu estou objetivando 10%, vou fazer a escolha de zeta igual a 0,7 para ter uma certa folga. Muito bem. Voltemos àquela relação do tempo de acomodação, que é em torno de 4 vezes zeta ômega n. E eu quero que isso aqui seja menor ou igual a 2 segundos. Como acabei de escolher o zeta, dessa relação eu consigo tirar o ômega n. E o ômega n, calculado aqui, é alguma coisa em torno de 2,9, e eu vou escolher ômega n igual a 3, inclusive para facilitar as contas. Okay? Muito bem. Então, com essa escolha de zeta e essa escolha de ômega n, eu posso fazer a conta, ver onde que estão os polos dominantes, onde devem estar os polos dominantes, que, se atingidos, me darão uma resposta possivelmente com as características que eu desejo alcançar. Então, substituindo esses valores aqui, isso aqui vai dar 2,1 mais ou menos J 2,1. E indiquei aqui nesse plano complexo, real e imaginário, mais ou menos a posição, isso aqui está fora de escala, mas tudo bem, a posição desejada para os polos
dominantes de segunda ordem. Isso é só para mostrar para vocês o seguinte: observe onde que está o lugar das raízes do sistema original sem controlador, que é esse cara aqui, esse G de S. E ora, eu quero que os polos dominantes estejam nessa região. Agora, nenhum ajuste de ganho fará com que os polos de malha fechada cheguem aqui. Eu preciso forçar o lugar das raízes a passar por aqui. Aí é onde que entra a escolha desse regulador. Então, a ideia, a justificativa para utilizar um compensador de avanço de fase aqui, que é tipicamente o que a gente precisa para melhorar a resposta dinâmica, a resposta transiente do sistema de controle, é pegar um regulador em que, nesse plano, o zero apareça mais próximo da origem do que o polo. Então, eu vou ter um zero real e um polo à sua esquerda. A ideia de ter um zero por aqui, à direita, é que ele vai atrair esse lugar das raízes. Se eu pusesse o polo aqui e o zero aqui, faria o contrário. Esse polo empurraria o lugar das raízes, piorando ainda mais a resposta dinâmica do sistema controlado. Então, nós vamos colocar, sei lá, um zero, imagina, nessa região. O polo vai ficar para cá, esse zero se encarregará de atrair esse lugar das raízes e nós vamos torcer para que isso aqui passe, torcer nada, nós vamos fazer o projeto para que esse lugar das raízes passe onde queremos e depois ajustar o ganho para posicionar os polos de malha fechada nessa posição específica que acabamos de determinar. Então, essa aqui é a justificativa para a escolha do regulador de avanço de fase. Agora nós vamos fazer isso na ponta do lápis. Então, aqui está o lugar das raízes, será construído aqui, plano complexo, os polos da planta, polos de malha aberta, e aqui eu coloquei o zero do compensador de avanço de fase e um polo que vai aparecer à sua esquerda, como acabamos de dizer. Para facilitar as nossas contas. Obviamente essa escolha não é única, mas para facilitar as contas, eu vou escolher o zero exatamente debaixo da posição do polo de malha fechada que eu quero. Ok? Então nós vamos ver como que por que isso facilita as contas. Então aqui eu já inclusive posso colocar o 2,1 e o projeto passou a ser determinar a posição do P, que é a posição desse polo, e depois achar o ganho Kp. Muito bem, então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos escolher P de tal maneira que o lugar das raízes, lembra que o lugar das raízes vai sair daqui, eu quero que ele passe aqui. Ora, para que ele passe aqui, esse ponto tem que fazer parte do lugar das raízes. Então, nós vamos aplicar aquele critério de fase para garantir que isso aqui seja lugar das raízes. Antes disso, ou melhor, para isso, nós vamos precisar calcular esses ângulos. Então, deixa eu fazer isso devagarinho aqui com vocês. Então, vamos calcular o ângulo φ1, que é a contribuição deste polo neste ponto. Então, φ1 vai ser, que é esse ângulo. Vamos pensar em termos do ângulo complementar dele. Então, 180 menos esse ângulo complementar. Esse ângulo complementar é o arco tangente do cateto oposto, que eu sei que é 2,1, sobre esse cateto adjacente, que nesse caso é 1,6. Faça essa conta. Isso aqui dá em torno de 127 graus. 127 graus. Da mesma forma, φ2, esse ângulo, então, é 180, menos esse ângulo daqui, que é arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse ângulo é em torno de 118. No caso do zero, isso aqui é 90 graus. Uma das razões pelas quais a gente escolheu isso aqui é precisamente esse. Ficou fácil de fazer essa conta. Então, θ1 igual a 90 graus. E φ3 é
a minha incógnita. Qual que é a condição, então, de fase para garantir que isso aqui seja o lugar das raízes? Muito bem. É que a contribuição de todos polos e zeros aqui para a fase seja múltiplo ímpar de 180. Portanto, escrevemos: os zeros contribuem com fase positiva, só tem um zero, é mais 90, menos φ1, menos φ2, menos φ3 é igual a um múltiplo ímpar de 180. Como eu tenho valores já aqui, 127, menos 118, menos φ3, isso aqui basta colocar menos 180, que resolve. φ3 é igual a 25 graus. Ou seja, precisamos escolher a posição deste polo de tal maneira que esse ângulo seja 25 graus. Portanto, isso aqui, a maneira de calcular isso matematicamente, chama essa distância de D. Então, vamos lá. O arco tangente de cateto oposto 21 sobre cateto adjacente, que é D. Isso daqui é... Deixa eu colocar assim, ó, para colocar em graus, é igual a 25 graus. Daqui sai que D é igual a 4,5. Portanto, P é igual a 6,6. Então, a localização do polo, desculpem, esse polo de fato está por aqui, ó. Então, 6,6. Só falta agora determinar esse ganho. Eu chamei KP, mas está errado. Isso aqui é KC. KC. Faremos isso a partir de agora. Muito bem. Tendo localizado o zero e o polo, o lugar das raízes efetivamente passa por onde eu quero. Só que agora eu tenho que escolher o ganho que pince o polo exatamente na posição desejada. Até agora, a única coisa que fazemos é garantir que o lugar das raízes passe aqui. Mas dependendo do ganho, ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Eu quero que ele fique aqui. Então, agora nós utilizaremos a condição de módulo. Então, a condição de módulo diz que o módulo do controlador vezes o módulo da planta é igual a 1. E para fazer essa conta, vamos utilizar aquele critério gráfico. Uniremos os polos da planta a esse ponto de teste, o zero da planta ao ponto de teste, o polo do regulador ao ponto de teste. Conectamos. Observe que H1 é a hipotenusa deste triângulo retângulo, H2 é a hipotenusa deste triângulo retângulo, esse C é um cateto e H3 é a hipotenusa de um outro triângulo retângulo. Então, por exemplo, para esse primeiro triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é o quadrado de C, que é 2,1 ao quadrado dessa distância aqui, que é 1,6 ao quadrado. Então, H1 é a raiz quadrada disso. Da mesma forma, dá para calcular H2, H3. Pois bem, é só substituir esses valores agora, não aqui, né? Isso aí é a maneira que o Cauchy que disse. Ele disse que a contribuição desse polo para o ganho é H1. Então, a gente multiplica os comprimentos, no caso dos zeros, e divide pelo produto dos comprimentos dos polos. Só que eu vou explicitar o KC aqui e passar o resto dividindo para cá. Então, os polos aparecem no numerador, né, a parte dos zeros no denominador. Essa conta dá 148. Portanto, o KC 148, o controlador está projetado, né? Os polos efetivamente alcançados é menos 2,1, parte real, parte imaginária é 2,09. Então, está muito próximo daqui.
Fechando a malha e observando o desempenho, encontramos que o erro em estado estacionário efetivamente está abaixo de 10%, mas o sobressinal está um pouquinho grande, está em torno de 13,5%. Se isto aqui atender, o projeto acabou aqui. Façamos de conta que não atende, a gente quer reduzir isso aqui mais um pouco. Lembre-se que o nosso alvo era 10%. Muito bem, então aqui eu vou justificar ou tentar convencer vocês de algum ajuste fino que a gente possa fazer para tentar baixar um pouquinho mais aquele sobressinal máximo. O sobressinal tem a ver com amortecimento, eu preciso aumentar o amortecimento um pouco. Então vamos voltar aqui, lembrar que um par de polos, estou indicando um apenas aqui, complexo conjugado no plano complexo, tem essa parte que a gente chama de ômega-n, que é a frequência natural, e a parte real é zeta ômega n. Esse é o dispositivo, esse é o elemento que eu quero mexer agora. Okay? Por relações trigonométricas, a gente pode escrever assim, ômega n vezes cosseno beta igual a zeta ômega n. Cancelamos os ômega n's, fica que cosseno beta é igual a zeta. Como eu preciso aumentar zeta um pouquinho, então percebemos que beta tem que ser diminuído um pouco. Então, ao invés de ter, e observa, o curioso aqui é o seguinte, se eu mexer no ganho, eu praticamente vou trabalhar em cima do mesmo beta, então não me atende ficar tentando ajustar isso aqui pelo ganho. Então vamos tentar mexer no formato do lugar das raízes, tentando fazer o polo de malha fechada cair agora num ângulo, num novo ângulo beta um pouco menor. Muito bem. Então, o que eu quero convencê-los é de que se eu tomar, eu não vou mexer no polo, vou manter o polo onde está, até porque ele está longe, não tem muito efeito aqui nesse ponto do diagrama, mas o zero tem. Então, se eu aproximar esse zero desse polo, por exemplo, colocar ele por aqui, a tendência ele é puxar o diagrama das raízes um pouco mais ainda. Então, esse lugar das raízes, ele efetivamente vai encurvar mais e, fazer alguma coisa assim. Obviamente, isso aqui é tudo simétrico. Okay? E aí, pelo ajuste de ganho, então procurar reposicionar o polo de malha fechada em algum lugar, mais ou menos nesse novo ângulo beta, um pouco menor. Nós vamos fazer isso aqui na base da tentativa e erro. Muito bem, então, lembre-se que esse zero estava em menos 2,1 e eu fiz duas mudanças, baixei ele um pouquinho para menos 1,9, depois acabei baixando ele um pouco mais para menos 1,7, que é onde eu fiquei satisfeito. Então, reposicionei esse zero de menos 2,1 para menos 1,7 e pronto. Só que agora tem que voltar a ajustar o ganho K. E vamos fazer isso de tal forma a atender o critério do erro em estado estacionário. Então, o erro em estado estacionário de definição está aqui, estou refazendo tudo aqui, observe que o Z, que é a única incógnita agora, está aqui, fiz essas continhas, são contas semelhantes às que a gente já fez antes, e o Z está aqui, e acabei de determinar que o Z será 1,7. Substituindo esse valor aqui, eu encontro um novo valor de ganho, que é 175. Portanto, o novo regulador é 175 vezes S mais 1,7 sobre S mais 6,6, porque eu não decidi não alterar a posição do polo. Qual que é o desempenho deste novo regulador, inclusive comparado com o anterior? Então, aqui temos os três que nos interessam. Esse foi o primeiro que nós vimos, que não atendia de jeito nenhum. Resposta ao degrau da função de transferência em malha fechada apenas por ajuste de ganho. O controlador primeiro que nós calculamos está em verde, aquele que tinha ganho 1,48, 0 em menos 2,1, polo em menos 6,6. E esse que acabamos de obter por ajuste fino, com constante 175
zero em menos 1,7 e polo em menos 6,6. Se vocês olharem aqui, a resposta está muito bonitinha. O erro em estado estacionário é de 10%, o máximo sob sinal aqui é 10% também. Tempo de acomodação, você vê que está praticamente da ordem de 2 segundos, e isso aqui atende às especificações do controle. O código que gera, que calcula, que te dá os polos, os gráficos, está disponível lá na página do ResearchGate, na região que a gente separou para este curso. Fique à vontade para baixar o código e se divertir, ajustar, trocar polos e zeros e ganhos de posição para ver que efeito que isso tem. Isso vai lhe ajudar muito a ganhar feeling de quais são as relações de causa e efeito no projeto de controladores de avanço de fase.